Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem aí na casa de vocês, certo? Na aula de hoje, nós vamos terminar de resolver algumas questões, certo? Mas antes, nós vamos revisar um pouco do que a gente viu nas últimas aulas, certo? Nós já estudamos o capítulo 1 e 2 do livro. No capítulo 1, intitulado de Estados Físicos da Matéria, nós vimos que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, certo? E que ela pode ter diversos tamanhos, desde o átomo, que é a menor parte da matéria, até montanhas que são enormes, certo? Eu falei para vocês que átomos juntos, que são a menor parte da matéria, formam moléculas, e moléculas formam substâncias. Uma substância é uma parte limitada da matéria, certo? Eu também falei que a matéria pode se encontrar de 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E eu também falei que o que vai explicar isso é a existência desses 3 estados físicos, pode ser sólido, líquido e gasoso, é a ligação dos átomos, certo? Quando os átomos estão muito próximos, nós vamos ter a forma sólida. Se eles estiverem mais ou menos próximos, nós vamos ter a forma líquida. E se eles estiverem muito afastados, nós temos a forma gasosa, certo? E tudo que não for matéria é chamado de energia. A energia vai estar ligada com 3 coisas: trabalho, ação e movimento, certo? E na aula de hoje, como eu falei, nós vamos terminar de resolver algumas questões, certo? Eu também falei sobre os 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Eu falei para vocês que o sólido ele tem diversas características e que uma delas é ser duro e incompressível, ou seja, que não se pode comprimir, certo? Ele não possui espaços vazios, ele vai ter um espaço interno ordenado, ou seja, bem organizado. As suas moléculas vão se movimentar muito pouco, certo? E ele tem baixa capacidade de difusão, ou seja, de se espalhar pelos locais. E ele vai apresentar tanto forma definida, certo? Como volume próprio e fixo. O segundo estado da matéria que eu falei foi o líquido. O líquido ele vai ser gerado ou a partir da fusão de um sólido ou a partir da condensação de um gás, certo? E suas moléculas estão mais próximas do que o estado gasoso, entretanto, mais afastadas do que o estado sólido. O volume do líquido é sempre inalterável, certo? Entretanto, sua forma ela é variável, ou seja, ela vai mudar de acordo com o recipiente. E o terceiro estado físico da matéria é o estado gasoso, que vai ter grande grau de liberdade, suas moléculas vão ser dispersas e com grande movimentação. As moléculas são dispersas e possuem grande movimentação, certo? As moléculas não interagem entre si e elas vão sofrer compressão, ou seja, serem apertadas, ou expansão, certo? Aumentar o espaço que elas ocupam. E elas vão possuir volume e forma inalterada. Eu falei também sobre as mudanças de estado físico, certo? São 5 ou 6, né? Mudanças de estado físico. Nós temos sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido, a fusão. Do líquido para o sólido, solidificação. Do líquido para o gasoso, vaporização. E do gasoso para o líquido, condensação, certo? Do gasoso para o sólido, ou do sólido para o gasoso, sublimação ou ressublimação, certo? Eu falei para vocês que solidificação é quando nós liberamos calor para o meio e diminui a movimentação das moléculas e aumenta a sua interação, certo? A fusão, que é a mudança do estado sólido para o líquido. É necessário que o calor, ao contrário da solidificação, que libera calor, a fusão absorve calor do meio. Ou seja, é necessário que o calor entre dentro das moléculas, aumente seu grau de movimentação para que elas possam se derreter, certo? Falei também sobre a vaporização, que é a mudança do estado
líquido para o gasoso, e a vaporização pode acontecer de 3 formas: evaporação, ebulição e calefação. A diferença entre as três é o tempo. Na evaporação, o tempo é lento, certo? Como, por exemplo, os mares e rios que são evaporizados para formar nuvens. Na ebulição, o tempo é médio. A ebulição, por exemplo, ocorre na cozinha, quando a gente coloca água para esquentar. E na calefação é instantânea, certo? Por exemplo, quando a frigideira está muito quente, você liga a torneira e faz barulho. Esse terceiro tipo, calefação, ele é instantâneo. Você colocou o líquido e ele já vira gás instantaneamente, certo? A quarta mudança de estado físico da matéria é a condensação, certo? A partir da perda de calor, se reduz o grau de agitação das moléculas. A condensação é a mudança de estado físico do gasoso para o líquido, certo? Eu citei para vocês também o orvalho, que é um líquido produzido pelas plantas de forma gasosa, certo? Entretanto, quando o tempo está muito frio, a planta libera em forma gasosa e esse gás já se condensa, ou seja, já vira líquido instantaneamente por conta de baixas temperaturas. E o quinto tipo é sublimação, que é a passagem do estado sólido para o gasoso, certo? Eu citei para vocês aí a naftalina, que é uma substância usada para afastar baratas, ratos de roupa. E ela tem essa habilidade de passar diretamente do estado sólido para o gasoso, fazendo sublimação, certo? E depois nós estudamos o segundo capítulo, que é sobre matéria e energia. Eu falei para vocês que matéria é qualquer coisa com existência física e real, certo? Sendo a matéria no qual as substâncias são feitas. Aí eu citei para vocês algumas matérias como ar, água, cachorros, por exemplo, pessoas, madeira, tudo ao nosso redor é matéria, certo? E a energia é exatamente o que não é matéria, vai ser energia, como o som, a luz, a temperatura, sensações térmicas como frio e calor. Tudo isso é energia, certo? Também falei para vocês sobre as grandezas, que existem as grandezas primitivas, que são aquelas que nós podemos definir, e as não primitivas, que é aquelas grandezas que a gente não pode definir. Uma não primitiva é o tempo, já uma primitiva é velocidade, massa, etc. Depois eu falei para vocês sobre... falei para vocês sobre átomos e moléculas, certo? O A vem de negação e o termo temos, né? Átomos, que vem do grego temos, vem do significado de parte. Então, A de negação e tomos de parte. Então, átomos junto significa a não parte, ou seja, a não matéria. Entretanto, atualmente é sabido que a matéria, na verdade, ela é formada por átomos, sendo o átomo a menor parte da matéria, certo? E quando nós juntamos alguns átomos e vamos formar uma molécula, como por exemplo a água, que é H2O, temos na verdade uma molécula. E nós podemos medir a quantidade de matéria nos corpos a partir da massa, certo? Quando a gente vai lá na balança e sobe da balança, como eu falei para vocês, nós estamos na verdade medindo o quanto nós temos de matéria no corpo. E nós falamos o quê? Vou medir meu peso, sendo que peso é uma expressão fisicamente errada, porque a expressão correta é massa. Você não mede seu peso na balança, você mede a quantidade de massa. Você mediria seu peso na balança se você pegasse o resultado que desse na balança e multiplicasse por 9,96. Aí você teria seu peso, certo? Porque peso vai ser a quantidade de massa, ou seja, a quantidade de matéria existente, vezes a gravidade, certo? Tanto que a fórmula de peso é peso igual a massa vezes a gravidade. Nós vamos ter o corpo, que é a porção limitada da matéria. Temos os objetos, que são os corpos usados como utensílios, certo? E eu falei para vocês ainda que existem 3 tipos de sistemas. Sistemas abertos, fechados e
isolados, aonde os sistemas abertos eles vão trocar com o meio ambiente tanto matéria quanto energia. Já os sistemas fechados eles só trocam energia. E o sistema isolado não vai trocar nem matéria e nem energia, certo? Depois eu falei para vocês sobre as propriedades da matéria, que podem ser divididas em 3 grupos. As propriedades gerais, funcionais e propriedades específicas. As propriedades gerais são como, por exemplo, massa, impenetrabilidade, indestrutibilidade, volume, extensão, divisibilidade, compressibilidade, inércia, elasticidade, descontinuidade, certo? Já as funcionais são 4. Ácidas, básicas, sais e óxidos, que são os subtipos funcionais da matéria, certo? E existem também as propriedades específicas, como fusão, solidificação, ebulição, condensação, densidade, maleabilidade, condutividade, magnetismo e solubilidade, certo? Tá tudo isso aí nas aulas sobre matéria e energia. Depois eu falei sobre propriedades químicas e físicas, sendo que as propriedades químicas são relativas à composição química da matéria, certo? Responsáveis pelas transformações de uma substância para outra, como por exemplo queimar um papel. O papel em si, a fórmula do papel, a fórmula da água, são propriedades químicas. E existem também as propriedades físicas, que são relativas à dureza, à forma, se é sólido, líquido ou gasoso, da matéria. Existem também as propriedades organolépticas, isso também é bem diferente organolépticas, que é relativo a tudo que nós podemos perceber a partir dos sentidos. Ou seja, a cor que a gente está vendo, a gente está percebendo é uma propriedade organoléptica, o brilho é uma propriedade organoléptica, odor é uma propriedade organoléptica, sabor também é uma propriedade organoléptica, certo? E eu falei para vocês que a energia é a capacidade do corpo de realizar trabalho e existem diversos tipos de energia. Os principais são 5, certo? Nós vamos ter energia cinética, que é a energia do movimento, energia térmica, que é a energia da temperatura, né? Que vai medir o grau de agitação das moléculas, energia sonora, que é a energia do som, energia luminosa, a energia da luz, e energia elétrica, que é a energia da eletricidade. Certo? E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às questões que nós vimos na semana passada. Lembrando que nós resolvemos aí a partir da página 20, certo? Aqui, na página 20, eu pedi para vocês fazerem, estou corrigindo aqui a página 22 a 27, certo? Sendo que eu já corrigi essas de 1 ao 4. Agora eu vou corrigir do 5, né, a última questão. Vamos lá ler a questão 5. Considere as seguintes propriedades de 3 substâncias. Substância A, quando colocada dentro de um recipiente, move-se sempre para o fundo. Substância B, quando colocada dentro de um recipiente, espalha-se por todo o espaço disponível. E substância C, quando colocada dentro de um recipiente, move-se sempre para o fundo, espalhando-se e cobrindo. Tá dando aí para vocês verem. Eu posso focar mais aqui. Lembrando que quem não tem um livro pode acompanhar aqui comigo, certo? Os estados físicos da matéria da substância A, B e C são respectivamente, a substância A, ela vai para o fundo, certo? E não se espalha, ou seja, é um sólido. Então, não poderia ser gasoso, porque se fosse gás não ia para o fundo. Não poderia ser líquido, porque se fosse líquido se espalharia, certo? E gasoso aqui de novo. A segunda substância é um gás. Por quê? Substância B. Quando colocada dentro de um recipiente, espalha-se por todo o espaço disponível. Para se espalhar por todo o espaço,
do ambiente, é necessário que seja um gás. Por quê? O líquido ele se espalharia até onde o seu volume desce. Já o gás não, ele se espalharia por todo o ambiente. Vocês lembram que o líquido ele é extensível, ele pode sofrer compressão e extensão. Compressão quando a gente diminui o espaço que o líquido ocupa. E extensão quando ele está todo liberto, ou seja, o gás ele vai poder ocupar todo o espaço. E o último, então se aqui é gasoso, não pode ser líquido, não pode ser líquido, não pode ser sólido e não pode ser sólido. Então só resta a alternativa C, certo? Vamos para a sexta questão. Sexta questão. Observe. Uma pedra de naftalina deixada no armário. 1. Uma vasilha de água deixada no freezer. Terceiro. Uma vasilha de água deixada no fogo. E quarto, o derretimento de um espaço de chumbo quando aquecido. Aí a questão está pedindo o seguinte. Quando nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. A naftalina, eu não falei para vocês que ela faz sublimação? Então vamos ver aqui. Qual desses tem naftalina? O E não tem sublimação, então não pode ser, certo? O D, evaporação, também não pode ser. O C, fusão, não é. Aí fica o A e o B. Uma vasilha de água deixada no freezer. No freezer, se a água, no caso aqui, ela vai se formar gelo, então subentende-se que ela está líquida. Logo, ela vai fazer solidificação, então não poderia ser sublimação aqui, só solidificação aqui e aqui, certo? Sendo que essa aqui já estava errada por conta de fusão e a B também, a sublimação está errada. Então a gente já sabe que é a alternativa A, certo? Terceiro, uma vasilha de água deixada no fogo só podia ser evaporação, ou ebulição, ou vaporização, certo? Porque aqui ele não especifica o tempo. Então, se você estiver no fogo baixo e a evaporização ocorre em tempo lento, subentende-se que poderia ser evaporização, certo? E o derretimento de um pedaço de chumbo, quando aquecido, só pode ser fusão, porque o chumbo vai estar sólido e vai passar para o líquido, certo? A passagem do sólido para o líquido é fusão. Vamos continuar. Sétima questão. O aquecimento global já apresenta sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Numa ilha do Alasca, na aldeia de Shimané, por exemplo, as geleiras já demoram mais a congelar no inverno, descongelam mais rápido nas primaveras e há mais icebergs. Desde 1971, a temperatura aumenta em média 2 graus Celsius. As mudanças de estado descritas no texto estão respectivamente. No texto ele fala só sobre duas mudanças de estado, certo? Ele fala aqui sobre as geleiras, já demoram mais a congelar. Então, congelar seria a solidificação, certo? E depois ele fala aqui que nas primaveras há mais icebergs e também
na outra parte do texto, ele fala que no inverno o gelo vai descongelar mais rápido. Ele está falando sobre congelamento e derretimento. Quais fenômenos você tem de congelamento e derretimento? Exatamente, solidificação e fusão, certo? Então, aqui, ó, o primeiro não no caso de fusão ele cita, né? Mas condensação aqui, que é a passagem do gasoso para o líquido, não faz. Solidificação e ebulição aqui, ele não cita, certo? Sublimação também não fala. Condensação aqui também não fala. Então a única alternativa correta seria a alternativa A. Certo? Oitava questão. Um alpinista está sempre correndo riscos de morte quando se submete às escaladas, sendo o ar rarefeito das alturas o maior motivo de cansaço. Em outras palavras, quanto mais alto ele se encontra, mais dificuldade terá em respirar. Isso é mais bem explicada por quê? Vamos ler trás para frente? Pela medida da altura que se reduz a cada 1 km, a altura é uma gradiente que não vai se reduzir, né? A cada 1 km ela só tende a aumentar. Pela pressão de gás, então, até aqui está certo? Que se reduz à medida que atingimos certas alturas. Aí aqui que está errado, porque ela não se reduz, ela aumenta. Letra C. Pela pressão do vapor. A pressão não é do vapor, é da gravidade, que aumenta à medida que atingimos certa altura. Então aqui, se trocasse por gravidade, estaria certo. Pela redução da pressão na atmosfera, chamada de barométrica, à medida que atingimos certa altura. Então a pressão atmosférica, ela se reduz, ou seja, ela fica mais apertada, certo? Não são adequados os termos aumentar ou diminuir aqui nesse contexto. Nona questão. Quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Subindo uma montanha de 1000 metros de altitude, observa-se que a água ferve numa temperatura maior, pois seu calor específico aumenta. Letra B. A água ferve a temperatura maior, pois a pressão atmosférica é maior. Como a gente falou, a pressão atmosférica ela vai se reduzir, certo? Então, maior aqui é o que invalida essa alternativa. A água ferve numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor, certo? Pressão atmosférica e temperatura de ebulição são coisas diretamente proporcionais. Enquanto menor a pressão de um local, que ele vai ser inversamente proporcional à altura. Enquanto mais alto, menor a pressão, certo? E menor também vai ser a temperatura necessária para a água entrar no estado aí de ebulição. Então essa alternativa aqui está certa. Vamos ver porque as outras não estão certas. A água ferve na mesma temperatura de 100 graus Celsius, independentemente da pressão atmosférica. Como eu falei na aula, a pressão atmosférica ela vai modificar as temperaturas necessárias para a matéria entrar tanto na ebulição quanto na condensação e etc. Todas as mudanças de estado físico dependem diretamente da pressão, certo? A água não consegue ferver nessa altitude. A água sempre vai conseguir ferver aqui com gravidade, né? Sem gravidade, no vácuo, não existe fogo e aí não teria como a água aquecer. Mas aqui na Terra, a água, independente da altura, ela vai aquecer, certo? Então, gente, a aula de hoje foi isso. A gente resolveu algumas questões, certo? Aí da página 23
no caso. Um aqui, do finzinho da página 22, 23 e a primeira da página 24, certo? Na próxima aula a gente vai dar continuidade e terminar de resolver esses exercícios, certo? Obrigado e até a próxima.